Ok, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre Israel nas profecias. Essas profecias eu as acho intrigantes e impressionantes. Tem muita coisa das profecias sobre Israel que já são extremamente claras. Podemos dizer assim que, com absoluta certeza, né, estão bem fundamentadas as interpretações, né, do que vai acontecer no meio do povo, da nação de Israel, conforme predito nas profecias. E há também outros pontos, detalhes, que nós temos aí um leque de possibilidades e não há uma certeza de como serão os detalhes do cumprimento dessas profecias. Para esses pontos, né, precisamos aí esperar a aproximação do cumprimento da profecia, para daí então termos certeza de como será o desdobramento do cumprimento profético. Mas que Deus irá fazer um grande reavivamento e reforma no meio do povo de Israel, isso aí é certo, não há dúvida. Eu não entendo, né? Porque há muitos que não acreditam nesses pontos que são claros nas profecias, né? Nós temos aí os teólogos da teologia da substituição que alegam que não há mais nenhuma profecia positiva para a nação de Israel, que todas as promessas estão se cumprindo na igreja, o que era promessa para Israel está se cumprindo espiritualmente na igreja, que é a continuação de Israel. Os teólogos da substituição explicam bastante coisas que realmente faz sentido no que diz respeito à igreja ser a continuação do Israel espiritual. No entanto, há alguns pontos que ficam soltos. Não é pelo fato de que a igreja ela é depositária das promessas abraâmicas que está anulado qualquer cumprimento de profecia dentro da nação de Israel. Uma coisa não impede a outra, porque alguns falam assim que só existia promessa positiva para Israel até a crucifixão de Jesus. Se Israel tivesse em peso aceitado a Jesus quando Jesus apareceu, segundo esses, aí sim Deus faria da nação de Israel uma nação gloriosa, né? E através da nação daria um grande testemunho para o mundo. Mas como a maior parte de Israel rejeitou o Messias, eles entendem que não há mais nenhuma profecia positiva para Israel. Um pesado juízo caiu sobre a nação e não tem mais promessa, profecia de restauração dentro de Israel. Só que essa interpretação ela não faz sentido. Basta ler com atenção o livro de Zacarias, né? Quem pensa assim, me responde aí como que você explica que em Zacarias já foi predito que o próprio povo iria ferir o Messias, que parte da nação rejeitaria o pastor Messias. Isso está lá em Zacarias. E ainda assim, o profeta previu nos últimos dias um reavivamento espiritual dentro da nação. Responde aí, amigo da substituição. Como que você explica Zacarias? Porque Zacarias continua tendo profecia positiva, mesmo para uma nação que crucificaria, né, o Messias. Então, eu acredito que Zacarias é muito claro no sentido de que ainda existe profecias positivas para acontecer dentro do povo da nação de Israel. Agora, como se dará isso? Nós sabemos realmente que depois que Jesus veio, o Messias, estamos vivendo uma nova realidade chamada a renovação da aliança. Então, é verdade que as promessas que vão cumprir dentro da nação de Israel, elas não vão cumprir nos termos do que nós chamamos de velho pacto, antiga aliança, mas na verdade é dentro dessa realidade
da aliança renovada, de um Cristo que veio, da plenitude da graça. Dentro dessa realidade, a profecia vai se cumprir no meio da nação de Israel. E aqui eu faço uma crítica aos dispensacionalistas, porque os dispensacionalistas, infelizmente, eles parecem que querem que as profecias para Israel cumpram nos termos do antigo pacto. É como se houvesse um retrocesso. Inclusive, eles separam a igreja e Israel em dois povos, né? E somente depois da suposta retirada da igreja que viria o tempo para as profecias se cumprirem em Israel, no milênio. Isso é o dispensacionalismo. Então, enquanto temos a teologia da substituição no extremo de anular qualquer cumprimento de profecia na nação de Israel, você tem o dispensacionalismo na outra ponta, no outro extremo, né? Que separa Israel e igreja, quando o Novo Testamento nos apresenta, no livro de Efésios, capítulo 2, que na verdade mesmo Deus quer fazer dos dois povos um. Nações e judeus, gentios e judeus, Deus está unindo e em um só povo. Então, a verdadeira forma que as profecias para Israel vão se cumprir é debaixo do guarda-chuva da igreja mesmo, não é depois da era da igreja. Agora, na era da igreja, o evangelho está se estendendo às nações. E é assim que vai cumprir a profecia. Segundo a profecia, quando a grande parte de Israel rejeitou Jesus nos tempos da igreja primitiva, a igreja foi para os gentios. E segundo as profecias, depois de circular o mundo inteiro, quando o evangelho se estender pelo mundo inteiro, no finalzinho da era da pregação do evangelho, ele vai voltar para onde começou. Segundo as profecias, o evangelho vai entrar de cheio, de forma plena, dentro da nação de Israel, no finalzinho da era da pregação mundial do evangelho. E é assim que as profecias vão se cumprir dentro da nação de Israel. É nessa era do evangelho mesmo, só que nos últimos dias. E há coisas que são certezas, que nós já sabemos que vai acontecer dentro da nação de Israel. E outros pontos, a gente tem aí um leque de possibilidades. Eu vou começar falando das coisas que são certezas. Por exemplo, uma conversão em massa dentro da nação de Israel. É certeza. Agora, como será essa conversão? É uma conversão espiritual. Do mesmo jeito que os gentios, eles se convertem a Cristo, a Deus, haverá uma grande conversão no meio do povo judeu. A conversão espiritual. E uma coisa que nós temos certeza é que nós teremos um retorno do cativeiro espiritual acontecendo no meio da nação de Israel. Aqui há uma dúvida. Não temos certeza absoluta se até a volta de Jesus todos os judeus que estão espalhados no mundo inteiro vão voltar lá para Israel geográfico. Nós não temos certeza absoluta disso. Mas nós temos certeza de uma coisa, que existe um remanescente de Israel que vai cumprir a profecia do retorno. E temos certeza absoluta, mesmo que não haja certeza de que o retorno físico vai acontecer, temos certeza absoluta que o retorno espiritual vai acontecer. Entendeu? Então, nós teremos uma grande massa de judeus no mundo inteiro retornando para Deus espiritualmente. E isso vai cumprir a profecia do retorno do cativeiro. E o quanto de cumprimento no nível literal, aí nós precisamos aguardar a profecia para ver o desdobramento. Mas no nível espiritual, isso aí já é uma certeza. Eu não tenho certeza absoluta que os judeus nos Estados Unidos vão voltar para Jerusalém, literalmente. Mas eu tenho certeza absoluta
que nos Estados Unidos muitos judeus vão estar voltando para Jerusalém espiritualmente, reconhecendo que Jesus é o Messias. Assim como os judeus aqui no Brasil, na Argentina, na Europa, no mundo inteiro. Retornando do cativeiro espiritualmente, a profecia vai se cumprir certeza. E quanto ao físico, isso é um detalhe que nós vamos ver a história para ver até onde há um cumprimento literal. Mas espiritual, o cumprimento é certo. Porque em Romanos capítulo 9, Paulo vai dizer uma coisa, no verso 6 a 8, que o verdadeiro Israel de Deus não é o que é no exterior, mas o que é no interior. Né? Na leitura de Paulo lá, só que aqui tem uma coisa interessante, porque tem gente que usa esse verso para falar que Paulo está falando que esse Israel aí são os gentios. Tudo bem, espiritualmente os gentios são contados como Israel. Paulo também diz, né, que como Cristo é descendente de Abraão, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro da promessa. Então, qualquer pessoa que aceita Cristo é descendente de Abraão. Mas acontece que na perícope de Romanos 9 a 11, Paulo está falando do seu próprio povo étnico, da nação de Israel mesmo. Então, quando ele fala, nem todos de Israel são de fato israelitas, ele está querendo falar do seu povo. E ele está mostrando que no meio do seu povo vai haver uma grande conversão final. Só que vai ser contado como Israel aquele que aceita o Messias, aquele que aceita Cristo. Então, uma coisa não tira a outra. O fato de ser contado como Israel quem aceita o Messias não está anulando a conversão em massa de judeus que vai ter nos últimos dias. Entende? Entende o que a profecia quer dizer? Então, o verdadeiro Israel é o Israel no interior e não no exterior. Nesse sentido, pode-se ter certeza, Deus vai estar renovando a aliança com Israel nos últimos dias, no final da pregação do Evangelho. Agora, no meio do Israel físico, vai ter aquele que Deus chama de o seu verdadeiro Israel. Inclusive, já em Atos capítulo 15, verso 15 ao 19, o apóstolo Tiago disse isso, né, que ele mostra as profecias do reavivamento e restauração espiritual de Israel, anunciadas pelos profetas. Tiago mostra que essas profecias estavam já em cumprimento no período da igreja, quando você tinha judeus e gentios se unindo, aceitando a Cristo. Então, na verdade, a era da restauração de Israel, ela é desde a primeira vinda de Cristo até a aproximação da segunda vinda de Cristo. Agora, segundo a profecia, quando estiver bem pertinho da segunda vinda de Cristo, vai ter um grande mover do Espírito de Deus dentro da nação de Israel. E uma conversão como nunca aconteceu antes. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 11. Na plenitude dos gentios, isto é, quando o evangelho estiver qualitativa e quantitativamente, quantitativamente, acredito que agora eu falei certo, quando o evangelho estiver assim pleno no mundo, nesse tempo, nessa ocasião, uma parte que estava endurecida em Israel vai passar por um quebrantamento. O apóstolo Paulo viu isso. Uma parte endurecida em Israel vai amolecer quando estiver terminando a pregação do evangelho no mundo. Inclusive, só quem é cego e caolho para não estar percebendo que essa profecia já está em início de cumprimento. Deus já está trabalhando para essa obra final que ele vai fazer no meio da nação de Israel. Não sei se o amigo está atento, mas nós já começamos a perceber, sim, a semente desenvolvendo e até os primeiros frutos já do cumprimento dessa profecia. Mas ainda será estupendo e de uma grandeza que quem viver verá, e nós estamos no começo já do andamento dessa fase final aí
da profecia. Muito bem. E, ainda sobre a nação, o jeito que a profecia cumpre, em Zacarias capítulo 13, verso 7 em diante, fala assim, aqui, naquele texto lá, 13, 7 ao 9. Lá fala que logo depois que o pastor fosse ferido, o Messias Jesus, a nação seria espalhada pelas outras nações. Aí depois lá fala que todos seriam passados pelo fogo, pela prova, e aí no final você teria uma terça parte da nação que seria identificada e reconhecida como povo de Deus. E esse povo iria reconhecer a Deus como seu povo. Essa profecia aí está falando de Israel. Outra certeza que nós temos aqui. Deus pretende colocar o selo de nome de Israel somente sobre os que são tementes, sobre os que aceitam. Na profecia, na última fase da história deste mundo, para Deus, Israel é somente aquele que teme a Ele. Pode olhar, toda profecia não fala, por exemplo, no último dia de ímpio no meio de Israel. Porque para Deus, no último dia, Israel é feito só de justo. É o justo. Então a nação ela é peneirada pela prova. E aí, no meio da nação toda, para Deus ele vai considerar a nação só a terça parte dela. É o que está em Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9. A terça parte, Deus vai considerar seu povo, vai considerar a nação. Inclusive, essa terça parte vai passar por uma grande prova final. Essa terça parte aí na profecia é a nação de Israel. Então, isso aqui é uma coisa que é certeza. Dentro da nação de Israel, nos últimos dias, a nação de Israel passa por um peneiramento, e nos últimos dias tem um remanescente dentro da nação que vai receber o selo de ser chamado Nação Santa de Israel de Deus. Então é assim que Deus vai tratar a nação de Israel. Meus amigos, é o que eu sempre falo aqui. Deus ele trata a nação de Israel de uma forma muito especial e diferente, sabe por quê? Eu sei que todas as nações elas existem porque Deus permitiu. Deus está por trás da história. Não tem nenhuma nação que não exista sem a concessão divina. Só que no caso de Israel é diferente. Enquanto o Brasil, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, então Pedro Álvares Cabral foi o instrumento de Deus para descobrir o Brasil. Então podemos dizer assim que os portugueses fundaram a nação brasileira. Você quer responder para mim a pergunta assim, ó, quem fundou a nação de Israel? Quem aqui sabe? Responde aí para mim, quem fundou a nação de Israel? Foi um Pedro Álvares Cabral da vida, um rei de Portugal? Ô, meu amigo, a nação de Israel é um caso bem diferente, é muito especial. Deus desceu do céu e fundou a nação de Israel, meu amigo. Ele chegou para Abraão e falou assim, ó, sabe sua mulher velhinha aí, ó, que nem tem filhos, ela já era estéril e agora em idade avançada, chance nenhuma de ter filho. 90 anos de idade. Eu vou criar uma nação do ventre dessa mulher aí, ó. 90 anos. Tem alguma nação que surgiu assim? Me responde aí, meu amigo. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você acha que Deus ia largar de mão uma nação que ele fez surgir desse jeito? Brincadeira, né? Brincadeira. Entendeu? Deus tem cuidado por esse nome. Israel. Deus tem cuidado por essa nação. Porque essa nação, ela surgiu realmente para ser um testemunho da glória de Deus sobre o mundo, entendeu? Então Deus, ele é de uma forma especial, tem um propósito, tem um desígnio. É por isso que Deus vai tratar com essa nação de uma forma muito diferenciada. Pode ver, muitas nações elas desapareceram da face da terra. Elas foram riscadas do mapa. Eu posso falar aqui umas 10 nações que não existem mais. Babilônia, Assíria, os filisteus desapareceram.
Muitos outros povos, Sodoma, Gomorra, há muitos outros povos que desapareceram. E aí, será que Israel também desaparece da face da terra? Deus criou essa nação para depois ela desaparecer da face da terra? O que vocês acham? Bem que merecia, né? Participou da crucifixão de Jesus, do Filho de Deus. Bem que merecia. Mas as misericórdias do Senhor são a causa dessa nação não ser consumida. E o desígnio de Deus. Na verdade, a nação de Israel, Deus não criou a nação de Israel por causa de Israel, por causa do povo. Deus criou a nação de Israel por causa dele mesmo, por causa dele. É por isso que lá em Ezequiel fala, ó, eu vou restaurar essa nação por amor de mim mesmo. Está lá em Ezequiel isso aí. É por causa do meu próprio nome, entendeu? O negócio é glorioso, meu amigo. Então, essa nação que Deus fundou, Deus está cuidando. Aí, nos últimos dias, o que Deus vai fazer é o seguinte: Deus vai considerar a nação de Israel só um remanescente temente a Ele. Aí, isso aí já é certeza. O que a gente não sabe é os desdobramentos. Por exemplo, será que quando Deus estiver fazendo esse acerto com a nação de Israel, será que os rebeldes não vão ser praticamente quase todos exterminados? De maneira que dentro de Israel vai ficar a maioria de Israel espiritual mesmo, Israel espiritual, a maior parte da nação, eu não sei, esses detalhes ainda não são muito claros, né? Mas há um leque de possibilidades aí. Agora, que Deus ele vai manter o nome de Israel até o fim, vai. Que Deus vai considerar Israel os que são espirituais de Israel, vai. Isso aí é tudo certeza. Deus falou assim como tem o sol, a lua, as estrelas, assim também eu não vou arriscar essa nação não, Jeremias. Um testemunho que Deus deu aí para Jeremias, né? Então, isso aí é certeza. Que vai ter um reavivamento e reforma dentro da nação, isso aí é certeza, né? Isso aí não há dúvida nenhuma. A única dúvida é assim, a quantidade de pessoas dentro de Israel que vai experimentar esse reavivamento. Mas quem não experimentar, Deus vai considerar gentil, nem vai ser chamado de nação de Israel também. Isso aí é outra certeza na profecia. Certeza na profecia para Deus, na última página da virada da história deste mundo, Israel para Deus é aquele que teme a Ele. Aí tem gente que fala, aquele que teme a Ele dentre os gentios. Não, Deus tem uma profecia especial para a nação de Israel. E Israel para Deus, nesse contexto especial para a nação de Israel, é aquele que teme a Deus dentre os da nação de Israel. Isso aí é uma coisa clara na profecia, entende? Então vai ter o reavivamento, vai ter a reforma em Israel, vai ter um tempo de prosperidade, de grande testemunho, de paz no meio do povo de Deus de Israel. Agora, até qual a medida do cumprimento disso aí nos termos literais ou nos termos espirituais? Porque prosperidade pode acontecer literalmente ou pode acontecer espiritualmente. Outra certeza é prosperidade espiritual. Nos termos literais, a gente ainda precisa aproximar do cumprimento da profecia para ver, mas a componente espiritual da profecia, isso aí é certeza absoluta. Paz, repouso, prosperidade espiritual, certeza absoluta. Física, material, nós vamos esperar a aproximação da profecia. Outra coisa que vai acontecer, o Israel de Deus nos últimos dias, ele vai sofrer uma última perseguição que não vai ser por desobediência. Até hoje na história, as perseguições que a nação de Israel sofreram foi por desobediência. Muita desobediência dentro da nação, Deus permitiu o cativeiro. Viu um inimigo e oprimia a nação, espalhava a nação por entre as nações. E assim tem sido através da história. Porém, na profecia diz que vai ter uma última investida de nações contra Israel, que dessa vez não é por causa de rebelião e desobediência em Israel. Dessa vez é por causa da fidelidade, da santidade, da obediência a Deus,
que há em Israel. Então haverá uma última investida, vai ter uma última perseguição. E aí nessa época aí que a gente vai saber quem é a nação de Israel de Deus, porque se tiver alguém com o nome de judeu, mas não teme a Deus, ele não vai ser vítima nessa perseguição. Ele não vai ser atacado, entende? Nem, ele vai ser um dos perseguidores. Os perseguidos é o verdadeiro Israel de Deus. Se por acaso a nação de Israel estiver rachada no meio, e tiver gente lá ímpia e gente temente a Deus nessa época, para Deus Israel aí é só o temente. E nessa última batalha, o ímpio não vai sofrer a perseguição. Vai ser só o temente. E esse aí é Israel. Esse é Israel que as profecias falam que haverá uma última batalha onde Ezequiel diz assim, ó, que o inimigo, uma confederação de exércitos do inimigo vai falar assim, ó, venham, vamos subir contra uma nação que vive em paz e segurança, em repouso e segurança. Repouso e segurança aí representa justamente um momento prévio que Israel viveu aí de glória, de testemunho, de prosperidade espiritual. E isso aí vai despertar a perseguição final. E aí essa perseguição não é porque Israel está em desobediência. Essa perseguição é por causa de obediência. Aí esses inimigos vêm para a última perseguição. E nesses dias, a ira de Deus vai cair sobre as nações, sobre a terra, e finalmente teremos a segunda vinda de Jesus. Glória a Deus! Mas antes disso, muita coisa vai acontecer na nação de Israel, como eu estou dizendo aqui. Tudo que eu falei aqui é certeza que todas essas profecias espiritualmente vão se cumprir dentro da nação de Israel. A única dúvida nossa é o quanto de componentes literais tem. Por exemplo, componentes literais. Igual eu falei aqui, na hora que estiver acontecendo o grande reavivamento espiritual em Israel, será que nós teremos realmente a maior parte da nação aceitando o Messias? Há um pouco de incerteza aí. Nós teremos uma conversão em massa. E essa parte que converte, que Deus vai chamar de Israel. Mas nós não sabemos o alcance dessa conversão. Será que vai alcançar o governo? Nós vamos ter ali o presidente de Israel, o primeiro-ministro, tudo temendo a Deus, né? A nação inteira, o governo de Israel temendo a Deus. É uma possibilidade nesse leque. Tem grande chance de ser assim, mas não temos certeza, porque não há necessidade, inclusive, desse ponto literal para a profecia cumprir em seu aspecto espiritual. Então são só esses detalhes que ainda estamos atentos na profecia para ver, né, se quando vem mais luz para compreendermos como isso vai se dar dentro da nação de Israel. O território de Israel, será que vai ser conquistado em sua totalidade? O território literal, físico, né? Porque a profecia ela pode cumprir na sua dimensão espiritual e espiritualmente a totalidade ser cumprida, porque um povo cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no povo representa a conquista da terra. Então nós não temos certeza até onde vai ter o cumprimento literal, mas é uma possibilidade o cumprimento literal. Será que Israel vai reconstruir o templo? É uma possibilidade. Não há certeza absoluta, porque a profecia da reconstrução do templo, ela tem uma dimensão espiritual. Ezequiel, quando fala da reconstrução do templo, ele fala que ele é construído numa montanha elevadíssima. Então, só aí você percebe que tem uma dimensão espiritual. A montanha lá de Ezequiel nem existe no sentido físico, literal, não é? Na verdade, aquilo ali está representando uma glória, uma grandeza que escapa qualquer realidade física literal. Então, o templo já está sendo construído ao os corações estarem se rendendo a Deus. Isso é reconstrução do templo. Então, o povo de Deus aceitando a Jesus, se convertendo, nisso se dá o cumprimento da profecia da reconstrução do templo. Agora,
De qualquer forma, é bem provável que, a depender da quantidade dentro da nação de Israel aceitando o Messias, que o templo seja reconstruído. Claro, não para viver o velho sistema do que o pessoal chama aí de antiga aliança. Isso aí já passou. Mas o templo, ele pode ser reconstruído dentro da realidade da aliança renovada. E a cerimônia que tiver ali não é na expectativa de um Messias que virá. As cerimônias seriam realizadas como memorial do Messias que veio. Eu até acredito que se o templo for mesmo reconstruído fisicamente, Deus vai levantar profetas, né? Porque é bastante complexo isso aí. Igual eu falei, tem um leque de possibilidade aí, de incerteza, de não certeza, que faz sentido, nessa ocasião, surgir profetas para trazer do céu orientações. E aí a gente vai ter melhor compreensão das Sagradas Escrituras e das profecias. Então, o templo pode ser fisicamente reconstruído para ser uma casa de oração para todos os povos, não um templo no sentido da velha aliança, isso aí passou, mas no contexto da nova aliança, do novo pacto. Aí você tem um templo lá, nesse período que nas profecias chamam de chuva serôdia. O período da chuva serôdia, irmãos, porque a chuva temporã, ela se deu no início da igreja, né? Quando a chuva temporã caiu lá em Jerusalém. Em Jerusalém caiu a chuva temporã, grande derramamento do Espírito Santo, e a igreja primitiva pregou o evangelho com grande poder ao mundo inteiro. E até hoje nós estamos nos efeitos da chuva temporã. Só que a Bíblia fala de duas chuvas do Espírito. Inclusive em Tiago 5, verso 7 em diante, fala que Cristo não virá sem que as últimas chuvas sejam derramadas. Lá fala, quanto à vinda do Senhor, o Senhor aguarda pacientemente até que recebam as chuvas temporã e serôdia, as primeiras e últimas chuvas. E esse período da glória dentro da nação de Israel vai ser no período das últimas chuvas. Nas primeiras chuvas, uma grande parte de Israel passou desapercebido, mas as profecias apontam que nas últimas chuvas eles vão reconhecer, nas últimas chuvas do Espírito Santo, e agora na chuva final do Espírito Santo, o poder de Deus vai cair sobre a terra numa dimensão muitas vezes maior do que quando caiu na igreja primitiva. E aí vai cumprir Zacarias, onde diz assim, ó, e derramarei um espírito de graça e de súplica sobre os filhos de Israel, né? Sobre a minha casa. E aí lá fala que haverá um choro e olharão para mim a quem traspassaram. Veja, eles participaram da morte do Messias, mas vão reconhecer. Tem gente que pensa que isso aí é na segunda vinda de Jesus. Não é, não. Essa tá tendo uma vinda de Jesus aí mesmo, mas isso aí é espiritual. Isso aí tá no tempo do derramamento do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo vai tirar as escamas dos olhos e os judeus vão ver com os olhos da fé a quem eles crucificaram. E aí o texto fala que vai ter um choro como alguém que chora por quem perdeu um filho, né? E assim vai ser um grande mover e quebrantamento do espírito e coração em Israel, onde eles vão conhecer Jesus Cristo como Messias e eles vão aceitar. Isso aí é o período da chuva serôdia. Aí nesse período vai ter prosperidade espiritual em Israel. Nos dias de hoje a gente está vendo Israel aí tendo já prosperidade física, material, né? Israel, inclusive militarmente, tudo, ciência, mas espiritualmente ainda vai vir a prosperidade espiritual, que é quando aceita o Messias. Mas já estamos começando a ver as primeiras gotas dessa chuva já caindo em Israel já. Outro dia eu vou falar mais sobre isso aí. Mas vai ser estupendo, vai ser glorioso. Aí nesse período da chuva serôdia, Israel vai dar um grande testemunho para o mundo.
No período da chuva serôdia vai ser o período que vai cumprir todas aquelas profecias que fala da renovação de Israel, da restauração, renovação, uma terra renovada. Tudo isso aí vai cumprir de uma forma plena na profecia, né? Nesse período do cumprimento espiritual, lógico, dentro da nação de Israel. E aí Israel, o povo de Israel vai dar um testemunho para as nações de como vive em paz um povo que faz de seu Deus o Senhor. E o testemunho vai ser tão poderoso que o povo de Israel vai dar, que isso vai despertar os inimigos de Deus. Vai despertar os inimigos de Deus. Nessa mesma época vai estar tendo um despertamento no meio do povo de Deus nas nações. Aí vai vir o anticristo. Quando o anticristo levantar para perseguir a igreja de Deus, nessa mesma época vai perseguir o Israel de Deus. É isso que muita gente não percebe. Aí fica uma briga, tem gente que fala, não, o anticristo vai vir para Israel, outros, não, é na igreja. Gente, é nos dois, porque Israel fará parte da igreja. Então o anticristo vai vir. Agora, o anticristo vai levantar para perseguir o povo de Deus espalhado pelo mundo, mas vai perseguir o povo de Deus de Israel também. É isso que vai acontecer. E talvez o cumprimento vai ser literal. A gente não sabe até onde é simbólico ou literal. Se tiver um templo literal em Israel, haverá um cumprimento literal da profecia, onde o anticristo, depois do período que Israel dá o testemunho para o mundo, o anticristo vai invadir Israel e apropriar do templo que estava lá para glorificar a Deus pelo mundo. Aí o anticristo vai apropriar do templo, vai alavancar a última perseguição contra Israel e o povo de Deus espalhado pela terra. E nesses dias, a ira de Deus será derramada sobre a terra e vai destruir os senhores deste mundo, e destruir os que destroem a terra, e destruir os inimigos de Israel. A última batalha contra Israel, Israel não vai perder. Dessa vez, Deus, como fazia no passado, irá intervir na história e batalhar por Israel. Só que vai acontecer uma coisa extraordinária. Jesus vai voltar e o reino, que neste mundo é espiritual, ele vai transpor os portões celestiais e vai entrar na atmosfera de reino celestial. No dia da volta de Jesus, a nação de Israel vai passar para um reino celestial. Ela vai estar nos últimos dias num reino espiritual. Mas a igreja, o povo de Deus, vai sair do reino espiritual para o celestial e vai entrar na glória. E aí, meu amigo, não é templo terreno, Jerusalém terrena, é Jerusalém celestial. E na primeira fase do reino celestial, todo o povo de Deus vai viver no céu 1000 anos com Cristo. Israel e as nações salvas vão ficar 1000 anos com Cristo no céu. No final dos 1000 anos, a batalha que iniciou na primeira vinda de Cristo, ela tem um segundo round. Ela vai continuar na segunda vinda. No final do milênio, quer dizer. No final do milênio, vai ter a ressurreição dos inimigos de Israel e dos inimigos de Deus. Aí eles vão levantar das sepulturas. E aí Cristo vai descer e criar o cenário para a última batalha. Só que vai acontecer uma coisa. Lembra que eu falei que o anticristo apropria do templo por ocasião da volta de Cristo? Cristo vem, abate o anticristo, leva Israel para o céu, leva o povo de Deus para o céu. No final do milênio, Cristo vai descer exatamente naquele lugar, no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ele fica de frente para o Monte do Templo. E Zacarias diz que vai abrir uma fenda no monte. E os inimigos de Deus vão ver aquilo ali porque eles ressuscitaram, eles acabaram de ressuscitar. Os ímpios, eles vão ver Cristo tocando os pés no Monte das Oliveiras. Aqueles inimigos que foram lá batalhar contra o templo, é uma coisa interessante. Os inimigos de Deus, por ocasião da volta de Jesus, eles vão ir com toda a fúria para destruir Israel. Aí Cristo vai interromper a guerra. Cristo vai interromper a guerra porque ele vai arrebatar o povo de Deus para o céu. Aí 1000 anos depois o filme vai continuar da onde parou. Olha que loucura. Cristo vai dar play no filme de novo
Aí os inimigos de Deus eles só vão ver Cristo colocando os pés nos Montes das Oliveiras. Eles vão até levar um susto. Eles vão falar, ué, a gente estava vindo aqui para destruir Israel. Eles não vão perceber que passaram 1000 anos. Eles vão pensar que passaram alguns instantes. E aí Cristo vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e vai abrir uma grande fenda. E essa fenda vai de frente para onde está o templo. O templo que foi profanado vai ser destruído ali, porque Jesus vai planificar tudo para purificar o ambiente, e aí vai descer o templo celestial. A purificação, e o templo celestial desce, que é a Nova Jerusalém. E aí tem o último round da guerra, é só ler Apocalipse, julgamento final dos ímpios, e Deus destrói os ímpios, mas é uma coisa curiosa que a guerra que vai acontecer agora, por ocasião da volta de Cristo, ela vai ser dado um pause nela, um pause, entende? E vai passar 1000 anos e aí continua, só que vai parecer alguns segundos. Até dá para a gente falar que é a mesma guerra, é a mesma batalha. Não estaria errado dizer que agora, nos últimos dias, Jesus vai descer os pés no Monte das Oliveiras para destruir as nações que vêm contra a nação de Israel. Não está errado falar isso aí, porque como vai congelar o tempo do ponto de vista dos terráqueos, né? Na hora que eles morrem, eles não vão ver o tempo passar. E aí eles são ressuscitados de novo e eles vão entender que a guerra continua de onde eles pararam, se é que eu me fiz entender. Eu comentei aqui em linhas gerais como tudo vai ser, o que é possibilidade, o que é certeza. Falei do templo físico em Jerusalém, mas por enquanto vamos colocar como uma possibilidade, porque o templo, o que vale mesmo na profecia, ele é celestial, ele é espiritual. E a gente não sabe até onde vai ter o literal. Mesmo que for construído um templo literal, o povo de Israel vai ter a maturidade espiritual de entender que tudo aquilo ali é só parede, entendeu? É só cerimônia. O que vale mesmo é o sangue de Cristo, é que Jesus morreu e ressuscitou. O que vale mesmo é o celestial. Mas tem grande chance de ter um templo literal, né, com a devida maturidade espiritual para lidar com isso, né, que o povo de Deus provavelmente vai ter. Mas vamos aguardar a profecia. Eu gosto muito dessas profecias porque eu percebo que são uns exercícios do intelecto, quando a gente estuda essas profecias e vê as possibilidades e tudo mais, né? Isso amplia a nossa capacidade de raciocinar. Não é à toa que o rapaz aí que tem o maior QI do mundo aí, o coreano, ele disse que a Bíblia é a fonte que ajudou bastante ele a desenvolver esse intelecto. Deus abençoe e que Deus nos ilumine. Amém?